Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um pós-jogo, mais uma análise após uma partida do Esquadrão de Aço. Hoje Santos 3, Bahia 0, poderia ter sido muito mais. Antes de começar, peço o seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações, comente a sua opinião a respeito da partida, mas enfim, é um jogo realmente para esquecer, muito ruim, muito abaixo, a partida do Bahia, desastrosa mesmo. Vamos conferir aqui os principais trechos desse jogo de hoje. Bora conferir aqui, inclusive, as entrevistas de Ademir e de Tassiano. Ademir, quase um gol, né? Acabou sendo impedido. O que você acha? Qual foi a maior dificuldade do Bahia, principalmente nos primeiros 15 minutos, para ter tomado 2-0 diante do Santos? Acho que a gente entrou desligado no jogo. Agora é erguer a cabeça, ter tranquilidade, para voltar mais ligado e corrigir os erros. Não pode errar. A gente vem de jogos bons. E nos primeiros minutos tomar o gol, estabilizou um pouco ali, mas a gente vai colocar a cabeça no lugar para voltar melhor para o segundo tempo. Realmente, como ele fala, gente, o Bahia entra desligado no jogo e reconhecível em comparação com os últimos jogos que o Bahia vinha apresentando um futebol interessante, vinha exercendo algumas estratégias interessantes, mas até o jogo contra o Vasco poderia servir de exemplo para o jogo de hoje, né, para o Bahia poder adotar de estratégia. Por mais que eu achasse que o Bahia não iria abdicar de ser um pouco mais propositivo, de avançar suas linhas, o Santos aproveitou em alguns equívocos do Bahia, aproveitou em muitos erros do Bahia para criar jogadas, para fazer seus gols, né, mas reflexo dessa estratégia adotada, aliado também a esse desligamento do time em campo. Então foi uma junção dessas duas coisas, né? O Bahia, além dessa postura que eu achei equivocada ao longo do jogo, entrou muito mal, muito desligado na partida e realmente acabou pagando o preço por conta disso. Agora bora conferir a entrevista pós-jogo do Tassiano. O que você acha que não funcionou hoje para o time para sair com esse placar largo aqui da Vila Belmiro? Acho que tudo, né? Tudo que a gente fez no jogo passado, nos outros jogos, né? Que era a posse de bola, que era a intensidade, que era conseguir atacar o adversário. Hoje a gente não conseguiu, né? Levamos 2 gols muito rápidos e não tivemos reação, mas faz parte. Agora já é descansar, já é pensar no próximo jogo. Dá para tirar alguma lição do jogo de hoje para a Copa do Brasil, que é o mesmo adversário? Sim, né? A gente tem que entrar mais atento, né? A gente tem que entrar mais ligado. A gente sabe que jogar aqui é difícil, né? E eles entraram mais ligado e conseguiram os gols muito rápido e decidiram a partida muito cedo. Então a gente tem que entrar ligado para conseguir o nosso triunfo. Obrigada. Bom, é importante salientar isso, né? O Bahia não conseguiu ser intenso, não conseguiu replicar isso que aconteceu nos últimos jogos e como o Tassiano falou, nada funcionou, né? Aliado também a essa parte de nada ter funcionado para o Bahia nesse sentido, o time não conseguiu ter a reatividade que teve na partida contra o próprio Coritiba, por exemplo. Mesmo estando fora de casa, né? Não tendo ali a força da torcida do Bahia, o time não conseguiu reagir do jeito que nós esperávamos que acontecesse, como foi contra o Coritiba, né? É realmente intrigante esse apagão que o time teve em um intervalo de um jogo para o outro. Como o Tassiano falou, teremos confrontos contra o mesmo Santos pela Copa do Brasil, uma outra competição, uma outra atmosfera. Então, paralelo a isso, eu espero que haja um aprendizado, que haja realmente um filtro do que não fazer, do que não repetir. É realmente essa postura que o time teve, também paralelo a algumas atuações bem abaixo do que é costumeiro, né? No caso do Chaves, do Cicinho e do próprio Arthur Salles. Para mim, esses foram os 3 destaques negativos da partida, mas o conjunto da obra do Bahia, né, para mim também foi muito mal. Então, enfim, uma análise mais resumida seria essa. O Cássio Cardoso, da Rádio Sociedade, também trouxe para aqui uma análise sobre essa partida. Vou ler aqui o que ele postou no Twitter. Santos 3, Bahia 0. Partida desastrosa do Bahia. Renato Paiva fez 6 mudanças em relação ao último jogo e o time lembrou seus piores dias de 2023. O Santos, com todos os seus problemas, poderia ter goleado. O Bahia teve suas chances também, mas conseguiu ser muito pior que o time paulista. Só Biel e Marcos Felipe eu salvaria do desempenho do time. Vitor Hugo estreou muito mal. Cicinho e Chaves estão mostrando que contar com eles é arriscar tudo. Arthur Salles deixou bem claro por que não pode questionar Everaldo titular. Ademir Misericórdia em outro plano astral. Realmente muitos erros individuais. É claro que tem aliado também a situação do Arthur Salles, tem o Ademir também muito abaixo, uma estreia realmente ruim do Vitor Hugo,
Mas, aliado com o que o Cássio falou aqui, gente, eu até coloquei o meu tweet, né? Com relação ao jogo, eu postei, né, que derrota com a cara do Bahia que eu achava e achávamos que não veríamos mais nessa temporada. Aquele Bahia que estava começando o ano de uma forma desastrosa e vexatória, né? E em resumo foi mais ou menos o que eu disse. Esperamos mudanças positivas para a partida contra o Flamengo, já em casa, já com outro clima, com outra perspectiva com relação à partida. Flamengo que vai, por enquanto, ganhando. E, enfim, ingressos esgotados e uma esperança que o time consiga mudar, consiga trazer a cara de volta que estava acontecendo, né? Aquela cara que o Bahia poderia ser um time intenso, um time que conseguiria ser seguro defensivamente falando e reativo ao longo do jogo. E algo que, infelizmente, não aconteceu contra o Santos, que teve seus méritos sim, fez uma partida que aproveitou, né, quando teve oportunidade, criou bastante no segundo tempo, principalmente quando o time do Bahia mudou, né, o Paiva mudou algumas peças, mudou com o Cauli no jogo, colocou o Ademir para a ala direita, né, até esperávamos que poderia ser o Ademir como titular e o Cauli aparecendo nessa mesma função, como começou o segundo tempo, por exemplo. Mas mesmo assim o time estava espaçado, né? O Paiva ele não optou por conter os equívocos, conter os estragos, para que não acontecesse algo similar à partida contra o Sport. Então, ao longo do jogo ele percebeu isso e acabou dando um pouco mais de pegada, né, com o Iago, com o Diego Rosa, mesmo que eles não tenham feito ali uma substituição no jogo que mudasse o cenário da partida. O Bahia teve chances, inclusive, de poder fazer o primeiro gol, né? Fazer um gol de honra, digamos assim, com o Cauli, não conseguiu. E em outras jogadas também, foi muito displicente, foi ineficaz. Então, nada deu certo para o Bahia hoje. O Bahia foi muito abaixo do que eu e você esperávamos para essa partida contra o Santos, que antecede duas decisões, contra o Flamengo em casa e depois pela Copa do Brasil. Então, é como o Tassiano falou, replicar de forma positivo o que já foi feito pelo Bahia, mas esquecer esse time de hoje, esquecer o que foi dito hoje, feito hoje em campo, na verdade, porque isso não é o Bahia que eu e você queremos ver na temporada. Não queremos mais ver o Bahia dessa forma em campo. É algo que nos deixa envergonhado, nos deixa preocupado para a temporada e, enfim, tomara que tenha sido só um acidente de percurso e que nós não passemos apuros na temporada por conta desses mesmos equívocos, das mesmas coisas que aconteceram, dos mesmos reflexos que nós esperávamos que não acontecessem mais. Enfim, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo conteúdo aqui no canal SBTV. Fui, pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos vocês.